Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Dragons. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como derrotar o Magma, né? O Behemoth do Magma, que rezam as más línguas, que é mais difícil do que o próprio dragão. Porque aqui a gente tem 4 Behemoths diferentes dentro do mesmo covil, cada um deles com as suas próprias fraquezas, seus próprios pontos fortes, suas próprias manias. Alguns deles curam. É muito complicadinho, precisa todo mundo estar bem sincronizado para conseguir fazer esse Behemoth. E mais importante que de tudo, esse Behemoth impacta diretamente o seu fim de temporada e as premiações que você vai receber no fim da temporada. Cada um deles vai multiplicar por 2 a quantidade de gemas que você vai ganhar. Se você vier aqui na temporada, recompensas da temporada, você vai ver que o local onde você vai receber e as recompensas vai depender da quantidade de magmas e se você pegou o dragão. Se você pegou o dragão e um magma, você consegue pegar as recompensas máximas. E cada Behemoth é multiplicado por 1000 gemas, né? Porque ele vale por 2. Então, por exemplo, se você pegou aqui o dragão e 2 magmas, você vai receber 2000 gemas no fim da temporada. Se você só pegou aqui um magma, no fim da temporada você recebe 600 gemas, né? Porque é 300 vezes 2 para cada magma. Se pegou 2 magmas, você recebe 1200 gemas no fim da temporada. Então ele impacta diretamente as suas premiações e também quais artefatos você vai ter acesso e tudo mais. Assista o vídeo sobre o fim da temporada, o reset da temporada, para você ter os detalhes completos de tudo isso. Então é um Behemoth muito importante para ser capturado, mas ao mesmo tempo muito complicadinho. Então já compartilha para todo mundo aí da sua aliança esse vídeo para ninguém fazer besteira na hora de capturar o Behemoth. Em linhas gerais, você vai perceber que cada um desses Behemoths tem sua própria área de ataque. E o tempo todo tem que ter gente dentro desses círculos, porque se o círculo não tiver ninguém dentro, ele vai atacar todo mundo. Então, o tempo todo tem que ter alguém dentro do círculo de cada um desses Behemoths. E eles vão acumular stacks em cima de você, stacks de dano. Então, se você chegar a 5 stacks de dano do Behemoth, desse Behemoth específico, cada um deles tem um stack diferente, o próximo dano que ele fizer em você, provavelmente você já vai começar a comer capim pela raiz. Então, na minha aliança, a gente decidiu rotacionar com 3 stacks. Então, dava 3 stacks de dano, a gente ia pro próximo Behemoth. Porque às vezes a gente tinha que voltar pra alguma coisa, alguma mecânica que eu vou explicar mais pra frente. E aí, tinha que acumular mais stacks, então 3 eram mais seguro pra dar tempo de socorrer em algum caso de risco e não acumular o 5º stack. Você vai perceber também que tem uma intersecção entre 2 círculos. Se você ficar dentro da intersecção, você vai receber o debuff dos 2 Behemoths ao mesmo tempo. Então não fica parado dentro dessa intersecção, principalmente se está próximo do Behemoth, dá o debuff dele. Todos eles dão um debuff ao mesmo tempo. Se você quer conferir quais debuffs de boss você tem nesse momento, é só observar o canto esquerdo superior da sua tela que vai estar lá todos os debuffs. Cada debuff leva 90 segundos para poder ser dissipado. E se, por exemplo, você tá ali a 50 segundos já com o debuff, pertinho dele sair, e você volta pra área daquele Behemoth, por exemplo, você tava com 4 stacks, e aí você, por algum acaso, teve que voltar pra lá e ele deu o 5º stack. Então vai pra 5, não vai pra 1, vai pra 5, e volta os 90 segundos pro 0. Você vai ter que esperar o tempo todo de novo pra poder tirar esse stack. Então, rotaciona entre os Behemoths, vai para outro, espera esse stack passar para poder voltar para aquele Behemoth onde você estava primeiramente. E a última e mais cruel mecânica desses Behemoths é que cada vez que você derrota um, os demais ficam muito mais fortes. Então tinha 4 no início, ficaram 3. Os 3 agora são bem mais fortes. Ficaram 2, agora os 2 estão o capiroto virado no Jiraiya. Então a minha recomendação é que você tente derrotar eles igualmente ao mesmo tempo, baixando a vida deles junto, para que quando você derrotar um, só falta um pouquinho para derrotar os demais, e aí você derrota o outro, só falta um pouquinho pro último, porque se você tentar derrotar um deles full vida ainda, e você já derrotou os outros 3, vai ficar complicado essa sua vidinha aí. Agora vamos falar deles individualmente. Quais são as particularidades, quais são o suquinho de cada um deles. O mais complicado de todos é o Devorador de Magma. Não porque ele seja o mais forte,
Mas porque de tempos em tempos ele vai evocar os acólitos, ou alcoólicos, como o pessoal da minha aliança chama. E esses acólitos, eles vão vir da borda do círculo em direção a ele. Se eles encostarem nesse devorador de magma, eles vão recuperar a vida do devorador de magma. E aí vai ficar muito complicado você conseguir derrotar. E de tempos em tempos vem esses acólitos e você tem que parar de dar dano nele e focar no acólito. Porque se ele começa a curar, você pode até ter dano para poder terminar o covil. Mas você não tem tempo pra matar, porque ele vai curando, vai curando, vai curando. Então assim, compensa você parar ali 5, 10 segundos de bater nele pra poder matar o acólito e não deixar ele curar, do que tentar continuar batendo nele, porque ele vai curar mais do que o dano que você fez. Então, bate nos acólitos. É a coisa mais importante, assim, frisa muito pro pessoal aí da sua aliança. Bate na porcaria dos acólitos, porque se o acólito encostar, vocês vão perder todo o progresso que vocês fizeram com ele. Mesmo se você tá em outro Behemoth, volta e bate nesse acólito. Não deixa... Um segredo que a gente fez aqui no nosso para poder facilitar isso era quem tava, por exemplo, com rasga-peito e outros itens que dão um dano direto, guardava esse item pra soltar exatamente na hora que o acólito aparecia. Então jogava no acólito, que daí tirava quase de uma vez toda a vida do acólito. E isso ajudava bastante a conseguir derrotar, principalmente quando tinha pouca pessoa ali dentro do círculo. O segundo mais complicado, ou segunda, né, no caso, é a manipuladora de magma. A complicação na manipuladora é o quê? Ela vai escolher 2 ou 3 jogadores que estão ali dentro do círculo dela para marcar. E esses 2, 3 jogadores vão piscar rapidinho a tela deles em vermelho e ao redor deles vai surgir um círculo de lava. Todo mundo que está em cima do círculo de lava vai perder 5% das unidades deles por segundo. Então perde muita tropa muito rápido. Então você tem que prestar atenção para não ficar em cima do círculo de magma, senão você vai perder muita tropa. O que acontece também às vezes é o quê? Da pedra de cura, né, que todos eles lançam pedras de cura, cair em cima do círculo de magma. Se isso acontecer, não compensa pegar essa pedra de cura. Uma que enquanto você está tentando pegar, você vai estar tomando dano. E segundo, que cada vez que você toma o dano, você reseta a contagem. Então fica tá 5/6, aí cai para 4, aí cai para 3. Por quê? Porque a pessoa tomou dano e recomeçou a contagem, então parou de contar. É como se ela não tivesse encostada na pedra. Então fica muito difícil você tomar mais dano do que você se cura. Melhor deixar para a próxima pessoa, né, ou para quando a lava desaparecer ali, para poder pegar essa pedra de cura. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ceifador de magma. Ele também é bem parecido com a manipuladora de magma. Quando você estiver ali, você vai estar batendo nele tranquilo, mas ao redor de você vai aparecer bem brevemente um círculo vermelho. Sua tela não vai piscar, não vai dizer nada para você. Mas se você observou esse círculo vermelho se formando, sai de cima dele. Porque vão sair estalagmites do chão e elas vão te causar um dano. Nossa senhora. Um rapaz da minha aliança perdeu 70 mil unidades em um único dano desse Behemoth, dessas estalagmites. Então assim, principalmente se você estiver com muitos stacks desse Behemoth específico, sai de cima, porque ali é que mora o perigo, é aí que eu caio, lindo. E nós temos também aqui, por último, mas nem por isso menos importante, o Devastador de Magma, que vai ter um ataque em área. Ele é o mais tranquilo de todos, é só você ficar fora dessa área, quem sofre mais com ele é o próprio tanque. Lembrando que esses magmas aqui, né, esses Behemoths, eles vão focar em quem tá mais próximo deles. Então a arquearia, os magos, não tem que se preocupar tanto, a não ser que saia o tanque de perto, que daí ele vai focar quem estiver dentro do círculo ali, né? Ou se não tiver realmente ninguém dentro do círculo, aí eles vão bater em todo mundo. Então eles sempre focam quem tá mais perto deles para poder fazer o dano direto. Eles vão ter também muitas outras habilidades, além dessas que eu falei, mas essas são as mais importantes que vocês precisam focar mais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia que a minha aliança usou para poder derrotar esse monstro, né? Esses monstros aqui. A gente dividiu a aliança em 4 equipes diferentes. De aproximadamente 15 jogadores, cada uma dessas equipes tinha 2 tanques. Um ia primeiro, né? E o outro ficava parado no centro
para poder dar o suporte. Então, cada tanque, né, atacava primeiro os magmas, lembrando que eles mudam de posição assim que a batalha começa. Então, se você estava focando no ceifador de magma, o ceifador de magma vai para outro lugar, ele não vai estar aqui na hora que você começar a bater. Então a gente começava a bater no Behemoth, independente de qual que era que tava ali. A gente foi com muito arqueiro, né, pra poder fazer o máximo de dano possível. E magos. Lembrando que, se você for de mago, você precisa dar alguns passinhos pra frente e bater de dentro do círculo do Behemoth. Porque se você tentar bater nele de fora do círculo, você vai fazer apenas 50% do dano, só metade do dano. Então você tem que entrar dentro do círculo do Behemoth para realmente fazer dano nele. Então a gente ia fazendo dano no Behemoth, desviando das poças de lava, matando os acólitos, até que a gente acumulasse 3 stacks de dano daquele Behemoth. Quando chegava no terceiro stack, a gente circulava no sentido horário para o próximo Behemoth e deixava o outro grupo bater no Behemoth que a gente estava batendo inicialmente. Daí a gente fazia o mesmo, acumulou 3 stacks, vai pro próximo Behemoth. Isso dava o tempo mais do que suficiente para sair o stack antes da gente completar o círculo completo, o stack anterior, né, e recomeçar essa contagem. Algumas vezes a gente tinha que retornar para o Behemoth para poder pegar uma cura, ou para poder matar um acólito que tava com pouca gente ali e tava na rotação e tudo mais, e chegava a 4. Mas em momento algum a gente acabou chegando a 5 stacks, o que foi bem mais, facilitou bastante. O único problema realmente, que foi a maior dificuldade nossa, foram os acólitos, porque muitos jogadores não matavam os acólitos, e daí o ceifador curava, e aí não dava tempo. Como vocês podem ver, várias e várias das nossas tentativas acabaram ali com ele 80, com 20 milhões de poder, porque não dava tempo de matar antes do tempo acabar. Então assim, às vezes você tem dano, mas o pessoal não faz certo, e aí não dá certo realmente você derrotar o Behemoth. Mas eu tenho certeza que com o pessoal assistindo esse vídeo, vendo os exemplos, entendendo a mecânica, vocês vão conseguir derrotar o Behemoth de vocês. Conta aqui pra mim como foi a experiência da sua aliança aí derrotando o monstro de magma. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo também, para poder deixar de dica pro pessoal que vem por aí. Um excelente fim de temporada, porque se você tá derrotando o magma, você já tá aí chegando no finzinho. Espero que todos vocês consigam todas as premiações de fim de temporada. E quem sabe a gente se vê na próxima temporada, não é mesmo? Um beijão pra vocês e até mais.